Tá dando para ouvir. Pronto, nós Ok. já estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Austin, sou estudante de História e atualmente integro a gestão do Centro Acadêmico de História, certo? De antemão já peço desculpas, né, pelo atraso, a gente teve alguns problemas técnicos aqui. E hoje, a discussão que a gente traz aqui no nosso quarto eixo de live, ou eixo temático, né, do circuito de lives, o nosso eixo de Ceará, discursos sobre a Confederação do Equador. A gente tem aqui participando o Weber Porfírio, que é mestre em História Social e licenciado em História pela UFC e possui especialização em História do Brasil, ok? E também o Ayrton de Farias, né, que é doutor em História pela Universidade Federal Fluminense, mestre em História pela Universidade Estadual do Ceará e licenciado pela Universidade Estadual do Ceará, ok? Quem quiser estar começando, assim, né, a gente combinou que seria mais um tom de conversa, mas quem já quiser estar iniciando a fala, pode ir. Ok, Pode iniciar a palavra. Pode Ok, iniciar a obrigado, palavra. né? Bom, gente, boa noite para todo mundo, boa noite para o Ayrton, boa noite para o Washington, né? Agradecer o convite do Centro Acadêmico, né, para comparecer nessa live e tecer alguns comentários sobre esse que é um dos mais importantes movimentos políticos ocorridos aqui no Brasil no século XIX, né? De antemão, só para complementar a apresentação, eu também faço parte do grupo de estudos Sociedade de Estudos do Brasil Oitocentista, que é um grupo de estudo e pesquisa vinculado ao Departamento de História da Universidade Federal do Ceará, né? Também do grupo de estudo e pesquisa em Memória e Patrimônio da UFC também. Bom, sobre a Confederação do Equador, é impressionante que, mesmo pertencendo a um estado onde o movimento aconteceu de forma bastante significativa, temos poucos trabalhos sobre a Confederação, né? Foi tanto que foi uma grande dificuldade para a gente até centrar e formar essa conversa, porque não há muita pesquisa. Se nós formos olharmos a produção do Instituto Histórico, que é quem mais, obviamente, se deteve para falar do assunto, nós vamos ter até mais ou menos metade do século XX com alguns artigos produzidos. E aí, depois em diante, né, há um vácuo nesse tipo de produção, tanto da revolta de 1817, quanto da Confederação do Equador, né? E isso já de cara já chama bastante atenção e já é um indicativo para a gente pensar, você que está aí querendo pesquisar, você que está querendo ou mesmo conhecer, mas com mais afinco, né, se debruçar sobre o assunto, né, a Confederação do Equador é um evento muito rico para a gente pensar, né? A gente pode partir por várias perspectivas para além de Pernambuco, Ceará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, né? E, obviamente, todas as contendas que envolvem as brigas locais pelo poder, né? Então, só de cara, eu acho que já fica uma dica, né? A questão de pesquisar e a questão da gente refletir sobre essa ausência da produção em torno da Confederação do Equador, acho que nas últimas décadas. São poucos trabalhos que tem, pelo menos. O meu, por exemplo, eu pesquisei sobre esses discursos que envolvem a Confederação do Equador, na minha dissertação de mestrado. Só que esse discurso, eu não quis fazer uma análise apenas do discurso dos confederados. Eu parto para uma análise do discurso também do que a imprensa fluminense publicava em 1824. Então, é no ano do acontecimento. Então, eu pesquisei um jornal específico, mas, obviamente, dialoguei com outros jornais da época, e, da mesma forma, o jornal aqui do Ceará, que foi o Diário do Governo do Ceará, publicado em 1824. Né? E aí, obviamente, os jornais correlatos também. Então, a minha pesquisa foi baseada nisso, para a gente pensar de como vão se constituir esses discursos, seja pró ou seja contra a Confederação do Equador, em dois polos diferentes, seja nas províncias do Norte, ou seja nas províncias do Sul, obviamente centrado na questão do Rio de Janeiro. E outra questão de antemão que eu pretendo para iniciar a fala, já dialogando com essa questão dos discursos da Confederação do Equador, é porque hoje, principalmente quando eu vejo em reportagens
ou até mesmo em livros didáticos, ou até livros acadêmicos, como eu posso dizer, permanece uma ideia, eu acho que até meio romantizada, de uma confederação do Equador a partir de uma perspectiva de separatismo do Brasil. Que queria formar uma nova república, um novo país, um novo Estado, e aí vai depender de qual texto a gente vai fazer essa análise. Mas isso é muito romantizado. E geralmente, quando tem as eleições, e ainda mais agora, que todo mundo tem esse acesso às redes sociais, permite as opiniões e tal, então isso é muito forte nas redes sociais. Qualquer resultado de eleição ou qualquer pendência que ocorra entre Nordeste, Sul, Sudeste, e aí já se levanta logo aqui no Nordeste, né, uma visão romantizada da Confederação do Equador. Vamos separar do Brasil, aquela coisa que permanece. E aí eu sempre fico com isso, com essa curiosidade, né? Essa ideia de separatismo da Confederação do Equador, né? Como foi, por que foi que surgiu, baseado em que essas ideias foram perpetuadas, né? E muitas vezes, diante das minhas leituras, dentro das minhas pesquisas, eu percebo que se tem uma referência da Confederação do Equador, mais de uma memória escrita do movimento do que, de fato, pontuar trechos ou discursos dos confederados. Né? E aí, partindo, se nós formos se analisarmos esses discursos, a gente vai perceber que é um discurso que já vem desde o século XIX. É um discurso que já vem centrado, inclusive, na própria fala do Dom Pedro I, em 1824. Então, não veio, obviamente, uma produção acadêmica posterior, mas essa acusação de separatismo da Confederação do Equador, ela parte de um decreto do dia 26 de julho do próprio Dom Pedro I, que acusa Manuel de Carvalho Paz de Andrade, que até então era um dos líderes da Confederação em Pernambuco, de querer prejudicar a unidade do Império, a unidade territorial do Império. E, obviamente, nesse mesmo decreto, ele suspende o parágrafo 8 do artigo 179 da Constituição, que concedia os direitos civis para Pernambuco, né, para a população. E aí já está envolvida nos embates da Confederação do Equador. Né? Mas só para pontuar aqui. Então, esse discurso do Dom Pedro ele vai ser reverberado, né, por toda uma produção acadêmica ali no século XIX. Para se ter uma noção, em 1837, John Armitage, que era um inglês, ele publica, né, na Inglaterra um livro sobre a história do Brasil, em 1836, e em 1837 é traduzido esse livro para cá. O nome do livro é A História do Brasil, desde a chegada real da família de Bragança, em 1808, até a abdicação do imperador Dom Pedro I, em 1831. E aí, nesse livro, ele já tece os comentários sobre a Confederação do Equador, já passando para o leitor que, assim, de uma ideia geral, né? Tudo que eu estou falando aqui é uma ideia geral, não estou falando de citação exata, não. Mas dando a ideia geral de que Dom Pedro I estava preocupado em manter a integridade do Império, enquanto no Norte essa integridade estava ameaçada. Essa perspectiva de unidade estava ameaçada através desses levantes ocorridos em Pernambuco e no Ceará, sobretudo. Né? E aí em diante você vai ter outras produções, por exemplo, Jacinto Alves Branco Melo Muniz, que em 1838 também publica um livro intitulado História dos Estados da América Setentrional e Meridional, desde sua emancipação até o reconhecimento de sua independência, etc., etc. É desse jeito mesmo, etc., e etc. Viu? Não, eu estou querendo encurtar, é o nome do livro mesmo. E ele também vai atribuir essa perspectiva de um Pernambuco, de um Ceará, de uma confederação enquanto movimento rebelde. E aí, ao longo do 19, a gente vai ter mais. A gente vai ter o Antônio Pereira Pinto, em 1866, né, que ele lê a produção dele sobre a Confederação do Equador no Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, diante da presença do próprio Dom Pedro II, né, e aí também caracterizando, né, a Confederação do Equador enquanto esse movimento rebelde, né, porque eles confeccionavam, chegaram a confeccionar até uma bandeira, né, que dizem que é atribuída uma bandeira da Confederação do Equador e tal, entre outros pontos. E aí isso vai sendo reverberado ao longo do século XIX, passando por outras produções, ainda vai ter História Diplomática do Brasil, pelo Oliveira Lima, que ele também faz uma citação da Confederação do Equador. Nós vamos ter o artigo do João Cruz Costa, de 1965, do História Geral da Civilização Brasileira, do Sérgio Buarque de Holanda, que é bem conhecido, né?
que, se eu não estou enganado, é o capítulo chamado Novas Ideias, onde também tem essa questão de falar dessa Confederação do Equador enquanto um movimento separatista e tal, né? E aí fica essa questão, que esse discurso ele vem reverberando e ele ainda tem um peso até hoje, como eu iniciei na fala, né? Você vê qualquer coisinha, todo mundo, vamos separar, é um Nordeste independente e tal. Só que, por outro lado, a gente... Pode falar. Muito boa a sua colocação. Boa noite a todos e a todas. Obrigado ao convite por estar aqui na UES, né? Sempre foi a minha casa, né? Muito legal as suas colocações, e você estudou o assunto lá em profundidade, trabalha, né, o tema na sua pós-graduação, mestrado, né? Então, o que é que você enxerga, então? Seria um movimento, na verdade, de construção do Estado Nacional que estava fragilizado, que de repente não conseguia se impor? Como é que tu defende? É interessante a sua colocação. Certo. Assim, eu peço que tu só deixar você terminar essa parte, porque é importante para fazer a conclusão do pensamento, e aí eu parto para a tua pergunta. Ok? Bom. Não, é porque vai chegar na tua pergunta. Vai chegar na tua pergunta. Bom, e aí tem toda uma produção do século XX, né, que já busca questionar essa ideia de separatismo. Né? Sobretudo se a gente for pegar a discussão que está sendo feita nos institutos históricos, tanto do Ceará quanto de Pernambuco, em 1924, quando entra as comemorações do centenário da Confederação do Equador. E aí aqui no Ceará a gente vai ter publicações, né? Vai ter publicação do Barão de Tours, a documentação da Confederação do Equador, vamos ter Paulino Nogueira, vamos ter João Brígido, o Eusébio de Souza, que publicou um livro intitulado Há 100 anos, né? A Confederação do Equador. Em Pernambuco, nós vamos ter uma publicação que é basilar, né, que é a publicação do Ulisses Brandão, intitulada Confederação do Equador, né, para quem pesquisa Confederação do Equador, formação de Estado Nacional, isso é basilar. Né, e aí vai se formando, e aí começam-se discussões sobre pensar uma Confederação do Equador a partir de outra perspectiva. Não é? Por exemplo, em 1925, um artigo publicado pela revista do Instituto Histórico, não é? De autoria do Bruno Barbosa, se não me engano, deixa eu ver aqui que eu coloquei. Bruno Barbosa. Ele chama atenção para a gente pensar na Confederação do Equador a partir de uma análise do discurso da proclamação do Manuel de Carvalho Paz de Andrade, que é feita em 2 de julho de 1824. Ou seja, olha, vamos dar uma lida nesse documento. Né? Quase da mesma forma, um ano depois, o professor e membro da Academia Cearense de Letras, Júlio de Matos e Biapina, em 1926, ele também publica um artigo sobre a Confederação do Equador, pela revista Instituto Histórico do Ceará, pontuando que façamos uma análise da Confederação para além dos olhos distorcidos da monarquia. Pelos olhos distorcidos dos historiadores da monarquia. Algo que mais ou menos seria replicado quase 80 anos depois, ou quase 100 anos depois, pelo Evaldo Cabral de Melo, lá em Pernambuco, quando ele lança o livro A Outra Federação. Quer dizer, A Outra Independência, o Federalismo Pernambucano de 1817 e 1824. Ele vai dizer que essa acusação de separatismo foi baseado em uma historiografia fluminense, que foi chamado. Então, a gente vai passando aí o século XX, e aí vão surgindo outros trabalhos também significativos, como o do Barbosa Lima Sobrinho, de 1979, nós vamos ter o do Manuel Corrêa de Andrade, 1988, que foi fruto de um seminário, e o próprio Evaldo Cabral de Melo, em 2004, né, que lança também, que é uma obra basilar para quem pesquisa o assunto. Então, o que eu trouxe para a gente pensar logo nessa questão dos discursos? Vamos ter um discurso que prevalece desde o século XIX e um outro que já busca pensar a confederação e analisar essa ideia de separatismo a partir dos próprios discursos dos confederados e do que se foi tido com relação ao embate ideológico, seja dos envolvidos de um lado e do envolvido, no caso, nas províncias do Sul. Então, das províncias do Norte e das províncias do Sul. Agora, remontando a tua pergunta, o que eu acredito com relação à Confederação do Equador, é claro que ninguém vai bater o martelo, né, e vai dizer, olha, ele não era separatista ou ele é separatista. O que eu posso
afirmar, e aí vai baseado nas minhas leituras também, no meu posicionamento, é que existia uma perspectiva diferente de se imaginar o Brasil. Um Brasil, obviamente, a questão política, óbvio, né? Você vai ter sujeitos que vão, de uma forma ideológica, dialogar com uma ideia de liberalismo, né, ligado a uma ideia de constitucionalismo, né, que vai bater de frente com uma forma de governo centralizado pretendida por Dom Pedro I, com a outorga da Constituição em 1824. Né? Então, esses pensamentos vão ser destoantes. E é isso que é bom para a gente pensar, que isso que é bom para a gente refletir quando a gente vai analisar os discursos dos confederados. Né? Eles meio que dialogam nesse sentido, de se pensar que o Brasil só alcançaria a liberdade, a autonomia, e seria uma das potências frente às novas nações, né, caso tivesse um governo soberano, com uma Constituição que fosse fruto da Assembleia Constituinte do Brasil, que aí, como a gente bem sabe, ela foi dissolvida em 1823 pelo próprio Dom Pedro. Né? Então, depois eu vou chegar nesse assunto, mas, a princípio, o que eu acho é que existia uma perspectiva diferente de se pensar Brasil, uma perspectiva política de se pensar Brasil através desses confederados, ou dos liberais do Norte, como também gostam de se falar. Muito bom. É só fala introdutória para a gente pensar. E aí, quem está ouvindo aí também do outro lado, se atentar. Porque se você hoje reverbera essa coisa do Nordeste independente, vamos criar uma nova nação, como a Confederação do Equador, saiba que você está apenas reverberando um discurso através de uma memória escrita da Confederação do Equador, baseada no século XIX do movimento. Né? E aí existem discursos amplos para a gente pensar, perspectivas amplas para a gente pensar a Confederação do Equador, para além dessa ideia de separatismo. Claro que para quem pesquisa a Confederação do Equador, isso é um assunto até meio batido. Mas eu acho interessante mostrar, né, nessa live, para que a pessoa que está, às vezes, que só tem um conhecimento básico, um conhecimento mais raso sobre o assunto, entender que existem discursos, um discurso onde você vai analisar o que vem escrito das províncias do Sul, antigamente, né, hoje é Sul-Sudeste, e o que vem de uma produção escrita também a partir de intelectuais aqui do Norte, posteriormente Nordeste. Então, são perspectivas, são visões diferentes de se pensar Brasil. Né? E aí, obviamente, a gente não pode também se basear no que está escrito por esses intelectuais. É interessante que você se debruce sobre o escrito, né, dos confederados. E aí tem vários, de forma digitalizada, tem vários documentos para você ter acesso. Tem o TIPS pernambucano, que inclusive foi publicado também pelo Evaldo Cabral de Mello, no livro que ele fala sobre o Frei Caneca. Né? Tem digitalizados jornais da época, né, pelo site da Hemeroteca Nacional. Né? Os manifestos da Proclamação do Equador também estão digitalizados. Então, é interessante que também você parta para olhar esses documentos antes mesmo de querer reverberar um tipo de discurso tradicional que imputa aos confederados uma ideia de separatismo do Brasil. Muito interessante. Algumas reflexões que a gente pode fazer da sua fala, né? Primeiro, realmente você tem razão a ideia de que é um tema que durante muito tempo, né, foi estudado bastante, né, no final do século XIX, começo do século XX, e depois até mesmo produção acadêmica é algo que não era muito atento, né? Talvez por, não sei, né, e aí seria interessante a tua colocação, né, até que ponto, já que foi associada essa ideia, né, de separatismo, ou que havia, né, várias perspectivas, alguns talvez mais radicais que pensassem na emancipação, na separação do território, né, de como é que esse aspecto, né, do separatismo acabou sendo colocado de lado e usou-se a confederação como um elemento que cria ou que fundamenta uma espécie de cearensidade, né? É interessante verificar como várias ruas em Fortaleza, né, exaltam os Alencar, há quase uma vinculação instantânea, né, de você pensar Revolução de 17, pensar a Confederação de 24 do Equador, né, com a família Alencar. Né? Os participantes do movimento, especialmente a Barra de Alencar,
que é tida, aí numa visão a meu ver, anacrônica, né, como a primeira presa política do Brasil, a primeira republicana do país. Né? Essa mitificação, né, ela também torna difícil a compreensão, né, da abrangência que foi o movimento. Né? Então, acho que casa um pouco o que você está dizendo, né, com o movimento no Império, né, foi criticado, foi acusado de separatista, né, porque talvez alguns elementos tivessem essa pretensão. Também lembrar que é um movimento, né, que não dura tanto tempo assim. A repressão foi duríssima por parte do governo imperial, né, o império que buscava se legitimar, né, nunca é custoso lembrar, né, do modo, do processo como se deu a emancipação, né, do território colonial, a dificuldade que havia de formar um Estado, né, um território gigantesco como era e como é o Brasil, né, e o esforço que depois se teve, né, para construir uma nação brasileira, uma identidade de ser brasileiro. Né, e que, curiosamente, a confederação, né, que foi tida, né, visava, né, a esse caráter separatista, ele acabou servindo, no caso do Ceará, pelos institutos históricos, né, uma forma de expressar uma espécie de ser cearense. Né? Terra alencarina, né, não é à toa que talvez o grande escritor cearense, um dos mais importantes do século XIX, o Alencar pertence a essa família, né, que tem esse papel importante no 17, tem um papel importante na própria, no momento de ruptura, né, da independência, já que o Tristão Gonçalves, né, vai ao Piauí envolver-se com o movimento Cuiafindie, né, Cuiafindie, que era um movimento que propunha manter os laços, né, com a coroa portuguesa. Né. Depois você vai ter o governo do senador Alencar, né, que é o irmão do Tristão Gonçalves, né, que é uma figura muito polêmica, né, na participação do evento em si. Eu acho que você depois pode abordar isso com mais detalhes, né, que é a famosa súplica que ele escreve, né, a Dom Pedro, que é um assunto, um tema alvo de grandes embates. Né. Você tem alguns autores, né, que fazem, digamos, não muitos elogios, ao contrário, né, fazem críticas duríssimas ao caráter do Zé Marciano de Alencar, esquecendo também a situação em que ele se encontrava, né, um movimento derrotado, à beira de, talvez, via a ser morto, como outros dos seus, né, companheiros haviam sido executados. Né? E esse Alencar, que tem um papel, ao meu ver, importante em 1934, quando ele é nomeado, né, pela regência para governar o Ceará, né, que é um momento de ajudar, né, não diria consolidar, mas contribui para uma maior efetivação do Estado Nacional do Ceará, especialmente, por exemplo, quando ele cria o que hoje seria um arremedo do que seria hoje a polícia, né, a PM do Ceará, né, cria várias leis, né, de um caráter centralizador. Né. Então, é uma figura. Os Alencar tem um papel interessante. Né. Em 17 eles estão lá na Revolução, né, com Barro de Alencar, e aí também é uma figura mitificada. No Forte tem lá o cubículo que se diz que lá ficou preso na Barro de Alencar e tal e tal. Os seus filhos em 24, na Confederação Cristã especialmente, né, o Alencar em 34, e o escritor, né, o filho Zé de Alencar, como um escritor, que é uma figura que exalta, né, o Ceará intelectualizado, o Ceará que pensa, o Ceará que produz, no momento em que está se valorizando nessa produção, né, dita cultural, né, letrada, né, e também, no segundo reinado, há todo esse esforço da construção, né, ou da consolidação de um Estado, de uma nação brasileira. Né, e que no século XX, talvez, como esse Estado, né, ao meu ver, já estaria, né, estabilizado, né, e não seria interessante mais lembrar essa polêmica, né, de que era um movimento separatista. Então, é ressignificada, talvez. Né, se coloca de lado essa polêmica, né, do separatismo, e se enfatiza, né, os heróis do Ceará, né, a Praça dos Mártires, o nome das ruas, né,
Ou seja, né, é um movimento, né, que permite, como você falou muito bem, várias abordagens, várias perspectivas, né, e várias ressignificações, de acordo com o período, né, em que ele está sendo visto, lembrado ou ressignificado. Não sei se eu falei muita coisa, mas se você tecer comentários, a gente pode, né, continuar tocando aqui essa live muito interessante. Não, não, tranquilo. Acho que alguns pontos que você citou a gente pode comentar também, né? Que é uma conversa para a gente discutir e falar um pouco sobre esses pontos que podem ser considerados centrais para a gente entender um pouco da complexidade do movimento, né? Com relação a Bárbara de Alencar, né, que você falou, né? Estou pegando aqui dos pontos que tu foi falando. Muito também eu vejo, e aí eu até agora não entendi o porquê, está assim, ou quer dizer, provavelmente devido à associação a 1817, de relacionarem a Bárbara de Alencar com a Confederação do Equador. Eu vejo muito, a Bárbara de Alencar, heroína de 1817, 24, e aí já vão meio que fazendo uma associação. Mas eu não consegui achar nenhum, pelo menos um documento até agora, e aí você que estiver assistindo, que tiver algum documento, você pode até me ajudar, você pode até me indicar, né, para que eu faça uma leitura de por que é associada a Bárbara de Alencar 24. Só porque ela participou em 1817, só porque ela era mãe do Tristão Gonçalves de Alencar Ripe ou do José Martiniano de Alencar, né? Porque não há menção, pelo menos nos textos, nas discussões, nas proclamações, nos ofícios, o nome da Bárbara de Alencar. Então, e aí já fica um outro questionamento, e até mesmo para você um indicativo de pesquisa. Né? E aí, volto a repetir, se você tiver algum documento que comprove, né, que tem essa relação da Bárbara de Alencar com a Confederação do Equador, pode deixar aí abaixo, aí, deixa um comentário, que uma hora eu vou ver também, me manda, porque eu não entendo porque tem essa relação de querer atribuir 24 à Bárbara de Alencar. Né? Você vai ter, sim, de fato, a parte... Pode falar. Parece-me que o governo do Ceará, eu vi isso em algum local na imprensa, não lembro onde, acho que foi o Jornal O Povo, ele estava com um projeto, que já foi talvez efetivado, não sei, né, devido à pandemia aí, de exumar, né, os restos mortais da Bárbara de Alencar, né, e de descobrir o rosto verdadeiro dela e tal, né, essa mitificação, né, talvez no que eu falei há pouco, né, de como os movimentos são ressignificados, né, para exaltar uma cearensidade, né, ser cearense, né, construir a identidade do ser cearense, né, que não pode se contrapor, né, à identidade de ser brasileiro, logicamente. Né. Então, a Bárbara, líder republicana, heroína e tal, né, só para completar, se você tiver alguma informação sobre isso, eu também fico grato. Né, eu achei curioso, né, o governo do Estado vai, né, investir, certamente, né, tem investimentos públicos, né, para exumar os restos mortais. Né, parece que ela está enterrada em Campos Sales, salvo engano, né, que ela falece quando acontece uma outra revolta, né, que é a sedição de Pinto Madeira, né, que é inimigo lá dos Alencar, né, do Jardim e tal, e ela acaba, né, saindo do Cariri e vindo a falecer, né. E como se busca, é interessante, essa construção dessa memória de heroicizar e construir a identidade do ser cearense. Mas era só um comentário que eu lembrei disso agora, desculpa aí a introdução. Não, é uma conversa. Conversando, é isso mesmo, entendeu? Então, estamos aqui conversando. E eu acho interessante também, que, já que tu fala dessa questão da memória, né, que também eu já pontuei, é porque exatamente você passa o século XIX todo tendo esses determinados sujeitos na condição de uma memória negativa, no sentido de que foram considerados rebeldes, né, foram executados. Né? Padre Mororó foi executado, Frei Caneca foi executado, e entre tantos outros que foram executados, né, e tidos como inimigos do Império, por terem agido de forma subversiva, né? Ou seja, de terem atentado, inclusive, contra a unidade territorial e contra a figura de Dom Pedro I. Né? E aí, como os institutos ali, já na virada do século XX, esses mesmos personagens já vão ter um caráter mais específico, já relacionado a uma questão heróica, né?
E aí foi como tu falaste, aí a questão do Instituto, e essa questão de se firmar, a questão das identidades, né, a identidade cearense, que obviamente ela tem que ser correlata com a identidade nacional, né, mas tem que ter essa identidade cearense, do povo heróico, do povo que era o povo valente, né, similar muito, né, o que se tem em Pernambuco, né, e aí essas memórias são retomadas, mas agora partindo por outra perspectiva dos confederados. Né? Basta até ver que já no final do século XIX, no livro do Manuel Ximenes de Aragão, que era sobrinho do Padre Mororó, ele já faz uma abordagem do Padre Mororó meio que, eu vou dizer que inocentando, no sentido de que ele diz que Padre Mororó não queria ter participado da Confederação do Equador, que ele foi praticamente ordenado, no caso, pelo Tristão Gonçalves de Alencar Aribe, que ele foi uma ordem do Tristão para que ele pudesse participar, seja na condição de secretário ou na questão de editor do Diário do Governo do Ceará. Então, já há uma perspectiva aí de dizer que, olha, o Padre Mororó ele não queria, né, participar, e ele foi incluso no movimento, né, e aí já há uma tentativa de se ausentar ao que se tinha de uma memória negativa do Padre Mororó, e que depois ela que vai ser mais discutida com as biografias, né, que vão ser lançadas pelo Instituto Histórico, vai ter o João Bristo, né, que vai escrever a biografia dele, e aí vão partir para sempre essa relação do Padre Mororó com uma perspectiva dúbia, se ele de fato queria ter participado da Confederação ou se ele não queria participar da Confederação. Né? Quer dizer, se ele queria participar, se ele não queria ter participado ou se ele queria ter participado. Porque, por exemplo, em 1817, como todo mundo bem sabe, Padre Mororó ele foi atuante a favor da coroa portuguesa. Inclusive, na relação próxima dele com o governador Sampaio da época. Então, inclusive, é ele que delata o ouvidor Carvalho aqui no Ceará, né? Porque dizia que ele estava espalhando as ideias nefastas ali, querendo seduzir o povo com as ideias que vinham de Pernambuco, de 1817, né? Da revolta que ali já estava para se constituir. Então, ele tinha um perfil monarquista, e aí, já na Confederação, ele já aparece enquanto contestador desse mesmo, no caso da figura de Dom Pedro I. Então, você vê esses sujeitos que ali vão construindo essa identidade política, que é importante também, como tu falou, a gente pontuar isso. Né? São sujeitos que vão dialogando com com a situação, né? Como tu falou. A gente vai ter o Frei Caneca, que era a favor da coroa em 1817, nós vamos ter o Pereira Filgueiras também, que era a favor, a coroa luta a favor da coroa portuguesa, o próprio Padre Mororó, Frei Caneca não, desculpa, era Padre Mororó, que é a favor da coroa portuguesa, né? Então, são sujeitos que, em menos de 8 anos, aproximadamente 7, 8 anos, vão mudar, agora vão defender uma autonomia provincial frente ao governo centralizado do Rio de Janeiro. Então, vão se virar contra o Império, no sentido de que, se a gente for pensar no Rio de Janeiro e tal, na figura de Dom Pedro I. E é tanto que vários deles vão negar também. Como tu falou do José Martiniano de Alencar, com relação à súplica dele, né, vários dos confederados que foram presos, né, vão tentar essa saída, esse último recurso. Né? O João Andrade Pessoa Anta também vai escrever súplica, vai pedir, mas acabou não dando certo. O José Martiniano de Alencar escreve também. Né? Frei Caneca também nega que participou da Confederação do Equador. Então, a gente vai ter determinados sujeitos que obviamente vão para não morrer mesmo, né, eu acho. Vão tentar tirar o corpo fora, né, para não morrer. E outros que vão ganhar perdão e vão seguir carreiras políticas, como o próprio José Martins de Alencar, que veio, né, ser senador, o Manuel de Carvalho Paz de Andrade, que era um dos líderes da Confederação do Equador lá em Pernambuco, também ele foge, né, quando acaba o movimento, e depois, quando ele volta, ele assume cargo político em Pernambuco e se torna senador do Império. Né? Curioso isso. É caso a se estudar também. Muito interessante, uma figura que na consideração que me desperta, não diria curiosidade, né? Que é o próprio Tristão Gonçalves, né? Que também tem essas mesmas contradições que você está se referindo, né?
ele vai, né, 21, né, 22, perdão, ao Piauí, luta em prol da unidade do Império e tal e tal. E a seguir, né, eu estava pensando aqui num conceito interessante, que hoje é muito usado por alguns atores, né, que é o de zona cinzenta, né? Como é que esses atores, né, históricos e sociais, né, eles estão, né, se deslocando ou estão vivendo, né, em contextos muito rápidos, muita mudança, né? De repente, 17 é uma repressão muito dura, né? Há a independência, né, do Império, a seguir a enfrentamentos, a rupturas com o imperador, né? Há um processo muito violento, né, pelo que se tem, né, de relatos da Confederação. Não foi fácil, né? Houve um banho de sangue, né, no Nordeste, no Ceará, o que também é uma coisa que não é muito ressaltada, né? Se idealiza os heróis, né? Se idealiza a separação, né? Se imagina a separação, né, do Ceará do Nordeste, mas não se fala que houve um processo brutal de repressão, com muitas mortes, né? O próprio Cristóvão Gonçalves tem um final, né, terrível, macabro, né? São homens de posses que são fuzilados, né, em praça pública, né, por parte, né, do governo imperial, né? Então, esses aspectos que não interessam, eles são colocados de lado, né? São relevados, né? Se exalta os heróis, mas não se exalta a violência, né? E aí você falou muito bem, né? Que é uma coisa que também muito me questiona, né? Cair na ideia de julgamento moral, como se houvesse um historiador fazer um julgamento moral. Olha, o cara, ele, né, fez um documento, pediu perdão ao Dom Pedro, né? Não é nosso papel dizer, né, quem é bom, quem é ruim, não é função nossa. Compreender e explicar as coisas, né? Você tem que entender que os caras estavam seriamente ameaçados de serem mortos, né? Presos, né, pressionados, abalados, muito, né? Eu lembro, eu falo isso porque a minha pesquisa, né, o meu trabalho nesse momento, nos últimos anos, tem sido muito sobre o período militar brasileiro, sobre a ditadura militar brasileira, né? E há também questões muito polêmicas, especialmente, por exemplo, fazendo aqui um link, né, dos militantes de esquerda armada, que é o meu foco de trabalho, que de repente foram aos jornais, né, foram à imprensa, né, renegaram a luta publicamente, né? Lógico, o governo militar os usou, né, olha, como os arrependidos do terrorismo chamados, né? Mas entender como é que estavam aquelas pessoas, né, abalados, né, derrotados politicamente, né, porque a Confederação é derrotada, né? A luta armada foi derrotada muito tempo depois, lógico, em outro contexto, né? Mas são indivíduos, né, homens como nós, de carne e osso, né, suscetíveis ao medo, né, a dores, ao fracasso, a pressões, né, e que acabavam, naquelas circunstâncias, se vendo acumular certos posicionamentos, né? E aí que os discursos reconstruídos, talvez para exaltar um cearense, né, que é heróico, que é corajoso, que não se dobra, que não se curva, né? Os caras acabam caindo num julgamento moral, né, de desprezar, olha, esses caras aí foram covardes, foram frouxos e tal, né? Então, é uma reflexão talvez um pouco longa, são 2 episódios, né, bem distintos, bem épocas muito diferentes, né, mas que tem também algo como o autoritarismo, né, o trauma daquelas pessoas que submetem ao autoritarismo, né? Então, esses indivíduos são derrotados, eles vão ter que recompor as suas vidas, né? E aí a ideia da zona cinzenta, vão ter que se adequar a esse novo momento, né? Talvez o cara continuasse intimamente, ninguém sabe, né? Fiel, crendo, pensando, né, num ideal liberal, republicano, não sei, separatista, sei lá, né? Mas que naquelas circunstâncias de vida, de política, ele se via mesmo a se adequar. E aí o Alencar, né, que lutou
pela República, né? Vai ser governador, presidente do Ceará, né? Não apenas isso, né? O Alencar, ele é um dos principais articuladores, né? Um dos participantes importantes do golpe da maioridade, né? Em 40, que é exatamente, né, a antecipação da posse do príncipe regente, que vai virar, então, Dom Pedro II, né? Então, para além de achar que são, né, incoerências, eu deixo de ser incoerências, né, mas como é que os indivíduos eles vão vivendo suas vidas, muitas vezes eles vão ter que se adequar, né, viver, né, o que tem para ser vivido, né, nessa dificuldade, né, de atuar politicamente, né, no império que está sendo construído, uma nação que está sendo construída. Né. Então, né, lembrei disso, né, da zona cinzenta, né, talvez como pensar esses confederados, né, como é que eles foram mudando de posição, talvez rapidamente, pelas circunstâncias, né? De repente, nem quisessem a separação, mas de repente, com a repressão, com o processo político que está ocorrendo no Império, a Constituição, a centralização, né, da monarquia, alguns imaginassem que esse era o caminho, outros não. Né? Ou seja, leituras muito diversificadas, né? E como você muito bem coloca, eu não li, mas quero ler o seu trabalho, achei muito curioso, muito interessante, muito importante, né, dos parabéns, porque é uma pesquisa que retoma esses assuntos, como eu disse, não é tão pesquisado ultimamente. Né? E aí, de repente, é um jovem historiador que faz uma pesquisa e faz colocações muito pertinentes, né? De não ver os confederados como uma coisa engessada, né? Mas entendê-los múltiplos, né, como indivíduos, como humanos, sobretudo, num processo histórico complexo e contraditório, como era o da independência e foi a formação do Estado e da nação brasileira. Obrigado, né, pelas palavras, né? Fico lisonjeado, né? E que depois a gente conversa, né? Eu te passo lá o link da dissertação. Bom, com relação a essa construção da identidade, é porque eu acredito que são identidades políticas que são construídas a partir do momento, né, a partir da situação. Se você vai ter determinados sujeitos ali que estão defendendo, seja em 1817, defendendo a coroa, ou seja, depois que vem a questão da autonomia política em 1822 e posteriormente em 1824, esses sujeitos estão dialogando, porque muitos deles têm essa coisa da relação do poder. Né? Assim, se a gente for perceber, tanto no Ceará quanto em Pernambuco, né, porque falar da Confederação do Equador ou do movimento de 1817 de uma forma ampla, você pega essas ideias centrais. Autonomia, a questão da Assembleia Constituinte, né, a questão da Constituição e tal. Se você pega elementos gerais para discutir, mas quando você vai dar uma olhada mais especificamente nos embates que estavam ocorrendo, você vai ver as querelas locais, as disputas locais pelo poder. E aí entra a família, e aí entra político, e aí entra militar, né? E aí não foi diferente. Se você for analisar aqui no Ceará, desde 1821, né, com a deposição do Alberto Rubim, a questão do governo Alberto Rubim, você vai ter as juntas provinciais que vão se revezando pelo poder. Né? Você vai ter, primeiramente, em 1821, Francisco Xavier Torres, o presidente da junta provincial, depois vai ter o Rubem Barbosa, em 1822, se eu não estou enganado. E aí, posteriormente, também veio o Pereira Filgueiras, para depois vir o Francisco Pinheiro Landim, já com Pereira Filgueiras e o próprio Tristão Gonçalves de Alencar. Então, você vai ter essas disputas que vão reverberar em todo o território. Né? E aí tem um trabalho muito interessante sobre essas disputas locais, que é de um dos nossos colegas lá do SEBO, SEBO-UFC, que é o grupo que eu mencionei no início da fala, que é o Reginaldo Alves. Colocar aí no Google, né, no Reginaldo Alves Araújo, vai aparecer a dissertação dele e a tese de doutorado. E aí que ele trabalha muito nessas disputas locais dessas famílias durante essa formação do Estado Nacional e que perpassa ali 22, 23 e 24. Né? E aí isso é interessante a gente perceber, que esses sujeitos vão aderindo a determinadas causas de acordo também com a oportunidade de garantir, né, determinado poder local, seja de família, né, como eu já falei, seja de militar, ou ter determinada influência. Né? E aí eu volto para a gente falar um pouco dessa questão aí da confederação. Por quê? Porque esses determinados grupos que vão ascender ao poder vão realizar determinadas perseguições, obviamente, aos seus adversários. Né? Se a gente for analisar de uma forma bastante por cima,
né, quando você dá uma lida ali por 22, 23, 24, você vai ter toda uma perseguição aos portugueses, né? Os portugueses tinha essa coisa, né, de um despertar nacional muito forte, do ser nacional, de um tal de uma ideia de um determinado nativismo muito forte. Então você vai ter os portugueses perseguidos em vários locais, né? Sendo que eu encontrei aqui, analisando as notícias do Diário do Governo do Ceará, portugueses que já eram considerados amigos, porque, digamos assim, tinha uma boa relação com, por exemplo, os confederados, por exemplo. Então, nem todo português, como se aparentava que sofreu uma perseguição, era de fato perseguido. Bastava apenas você dialogar com o poder local, seja numa perspectiva do que eles chamam de aderir à causa do Brasil, né? E é aí que a gente entra de novo nessa ideia de separatismo, né? Que, como tu falou, não é que, obviamente, não possa ter tido grupos que, de fato, desejassem a autonomia da província, né, frente a criar mesmo uma república, né? Obviamente, eu não vou bater o martelo aqui e dizer que isso ocorreu, né, mas analisando os discursos dos confederados, seja dos pernambucanos ou seja dos cearenses, né, eu ainda não encontrei algum elemento de fato que indique a criação de um país. De país não, de um novo Estado. Certo? Eu ainda não encontrei. Também quem estiver aí assistindo, encontrar, pode me indicar. Ao contrário, os discursos dos confederados, e aí eu já parto para uma análise do Diário do Governo do Ceará, publicado em 1824, que é o primeiro, tido como o primeiro jornal publicado aqui no Ceará, de uma tipografia que foi doada pelo presidente da província de Pernambuco, que era Manuel de Carvalho Paz de Andrade, né? Ele envia essa tipografia para cá, e aí cabe à junta do governo provincial, que na época era do Pinheiro Landim, do Tristão Gonçalves, do Pereira Figueiras, né, administrar essa tipografia, e aí o padre Mororó é convidado a ser o editor, e aí eles publicam o Diário do Governo do Ceará. E aí é que vai ter vários discursos nesse jornal, né, seja proclamações, seja ofícios, né, falando um pouco sobre o que eles imaginavam para o Brasil em 1824. E, mesmo contando com os discursos mais aflorados dos confederados, pelo menos eu consigo ver que há uma como eu posso dizer, há uma exaltação de defender o Brasil. Aí eu também achei estranho. Pô, mas eles não estão querendo, pelo menos o senso comum não diz que eles estão querendo se separar, criar um novo Estado, e nos vários discursos, seja do Tristão Gonçalves de Alencar Ari, seja do Manuel de Carvalho Paz de Andrade, ou até mesmo do Pessoa Anta, ou do Padre Mororó, você vê eles levantando uma unidade do Brasil, bem diferente do que se entende como separar. Como eu estou dizendo, é claro que pode ter ocorrido grupos que desejassem realmente autonomia, né? Mas pelo menos por parte desses líderes da Confederação, desses personagens mais envolvidos da Confederação, analisando seus discursos, não é muito presente essa ideia de separar, ao contrário. É uma ideia de unir o Brasil contra um projeto de governo centralizador, que é isso que eu acho que falta nas análises sobre o movimento, né, hoje, de uma forma mais ampla, né, para ser difundida, não para quem pesquisa. Quem pesquisa já sabe o que é, mas de divulgar de forma mais ampla, porque vão ser discursos que vão ser colocados, né, seja para a população, que eles vão divergir totalmente. Se do Rio de Janeiro eles vão dizer que os confederados queriam separar a região norte do país, eram contra a unidade territorial, aqui no norte os discursos eram de que Dom Pedro I queria prejudicar a liberdade e a autonomia do Brasil. Então, são discursos que vão ser operantes de um lado e de outro. Só que a gente só tem mais hoje a perspectiva do outro lado, que é a ideia de separatismo. Mas aqui é muito comum você ver essa ideia de lutar pela liberdade do Brasil. E por que essa liberdade do Brasil? Eu não sei se eu já estou me estendendo muito aí na fala, né? Se quiser falar, tu sabe que pode interromper. Ótimo. Né? E por quê? Né? Porque existia, já desde o processo de autonomia política, em 1822, o receio de uma invasão portuguesa ao Brasil. Né?
E aí isso vai passando em 22, isso vai passando em 23, em 24 isso ainda é bem forte e é muito presente nos discursos dos confederados e também nos discursos que vêm da província do Sul, né? Então, é assim, no primeiro momento, a figura de Dom Pedro I, ela é questionada por ter dissolvido a Assembleia Constituinte em 1823 e outorgada a Constituição em 1824, em 25 de março. Então, a figura dele é questionada, sim, mas não se pensava em romper com Dom Pedro I, pelo menos é o que eu analisei nos discursos. Tanto Frei Caneca, ou lá em Pernambuco, ou aqui, né, no Ceará. Então, existia, sim, uma queixa, uma satisfação, um protesto contra Dom Pedro I, mas ainda queriam que ele fosse o imperador. Ele só teria que deixar a Assembleia Constituinte ter trabalhado, ter elaborado a Constituição e ter, obviamente, colocado à disposição dos brasileiros. E é o que foi que ele fez. Ele fechou a Assembleia Constituinte, né, alegando que existiam pensamentos nefastos, né, de alguns deputados que queriam prejudicar o Brasil, né, e aí ele fecha, convoca os seus notáveis para elaborar uma nova Constituição e impõe. E isso é tido como um absurdo aqui pelos deputados que tiveram lá deputados aqui das províncias do Norte que tiveram na elaboração e que foram mandados de volta para suas províncias. Foram expulsos, foi fechada a Assembleia. Então, quando ele não dá à população aquela Constituição tão almejada, né, que demonstraria que o Brasil agora seria uma nova nação, né, que estaria com a questão liberta de facto de uma influência portuguesa, um país constitucional. Então, quando isso não é de fato visto, não é conquistado por essa elite política aqui das províncias do Norte, começa, sim, esse protesto contra o Dom Pedro. Mas lembrando, ele ainda era uma figura que se queriam que permanecesse no trono. O rompimento ele vai sendo construído ao longo de 1824. E em junho de 1824, quando chega no dia 10 de junho, se eu não estou enganado, um ofício às províncias do Rio de Janeiro dizendo que Portugal já estava para invadir o Brasil, né, e que cada província deveria se organizar militarmente e que muitas tropas fossem para o Rio de Janeiro proteger o Rio de Janeiro, e obviamente a figura de Dom Pedro I, é que rompe de fato com Dom Pedro I. E aí agora Dom Pedro passava a ser inimigo do Brasil, passava a ser inimigo da autonomia, inimigo da liberdade, e associaram o próprio Dom Pedro às intenções de Portugal de invadir o Brasil. Então ele agora, além de ser um déspota, além de ser um tirano, né, que assim tem escrito, né, nos discursos lá, né, nas proclamações, nos ofícios, ele ainda compactuava com Portugal para invadir o Brasil e para acabar com a liberdade que foi tão conquistada há uns 2 anos antes, com a autonomia política. Então, Dom Pedro passa a ser o foco, Portugal passa a ser o foco. Então, os confederados eles vão se unindo entre as províncias, né, para combater não só Dom Pedro I, que obviamente ia ter a represália com relação a ter a autonomia, mas como Portugal, que, segundo constava na época, estava se preparando para invadir o Brasil. Então, os confederados pensam em libertar, né, o Brasil dessa influência portuguesa e, obviamente, da tirania de um déspota no poder. Então, eles estão pensando no Brasil a partir de uma outra perspectiva política, totalmente diferente, né? A liberdade para os confederados era não ser escrava, como eles colocam lá, escrava de um tipo de governo que era idealizado por Dom Pedro I. Mesmo porque Dom Pedro era português ainda, né? Logicamente. Pois é. Né? E tinha muito isso. E também a questão né, de uma Constituição centralizadora, né, inviabilizava, como você falou muito bem, a escolha, né, dos chefes, dos cargos políticos locais, que é uma coisa que vai ocorrer, né, quando há a ruptura, muito confuso a transição, várias juntas, né, que são sucedem, se elegem vários governantes, né, mas eram esses chefes locais, as famílias que estavam escolhendo, né, os seus, né, governantes, né. E aí, quando se impõe a Constituição outorgada centralizadora,
em que o presidente da província, no caso, né, é nomeado pelo imperador, isso descontenta muito esses grupos locais, né? E aí são coisas que chamam a atenção, né? Como esses grupos, né, uma parte deles se unem pela causa, né? Mas é uma questão que eu queria te perguntar, Wilber, que você talvez tenha acesso a outros documentos, né? Que é a questão da participação popular, né, nessas revoltas, né? De que eram, a rigor, a uma concepção também meio engessada, né? De que eram apaziguados, eram figuras dependentes, né, dos donos de terra, dos comerciantes, que vão engajar-se, que vão lutar, né, quase que a reboque dos seus respectivos chefes. Né? E também nós sabemos, inclusive, que essa prática do recrutamento, né, de pessoas e populares, né, era uma coisa muito comum desde a colônia e também no Império, né, a Guerra do Paraguai que o diz, inclusive. Né? A massa era recrutada, não é à toa que existia uma visão tão negativa por parte dos militares, né? Visto como quem é militar era criminoso, era homicida e tal, estava debaixo, né, do cipó, né, da autoridade de outra pessoa, né? Então, isso é uma coisa que também me questiona, me provoca a curiosidade, né, historiográfica, né? Como é que se há documentos, né, que mostrem, para além do que nós sabemos, porque a súplica do Alencar, salvo engano, ele fala, né, que existia um magote de gente, é um termo que ele usa até preconceituoso, né, um magote de gente de baixa classe, né, na maior alegria, né, maior ebulição, eu não sei o termo que ele usa, né, participando da revolta e tal, pode ser só retórica, né, de texto, né, para justificar, né, a sua inocência, né, na revolta, mas pode ser também um sinal que de repente houvesse uma participação ou uma adesão, ou uma simpatia, sei lá, segmentos, né, mais pobres, né, os homens comuns, digamos assim, uma revolta que era guiada por grupos, né, econômicos que disputavam. Também essa questão de disputa pelo poder local é muito presente. Né? Você tem algo sobre isso? Viu algo sobre isso? Não. Eu não cheguei a ver a massa, assim, né, como se diz, né? A massa da população. Eu vi que existia por parte aqui do Tristão Gonçalves de Alencar Aribe essa ideia de querer despertar na população um patriotismo, né? Um patriotismo, assim, forma que eu estou falando, mas amor à pátria, e que por esse amor à pátria todos tinham que lutar. Lembrando que nesse primeiro momento era lutar contra uma invasão portuguesa, ali no início de 1824. Então, é comum ver no Diário do Governo do Ceará discursos que venham a querer despertar na população, primeiro, que essa população deixem e aí entre as famílias também, agora estou falando das famílias, acabem com essas rixas locais e todos permaneçam unidos para uma só causa, que era proteger o Brasil de uma invasão portuguesa. E aí eu vi também, agora não estou lembrando o dia, mas tem uma fala do Tristão Gonçalves de Alencar conclamando a mocidade cearense, né, para se alistar, né, que estava com o receio, né, dessa invasão e, obviamente, precisava de contingente militar. E aí tem uma chamada dele, né, chamando a mocidade, que eles poderiam contribuir para essa coisa de ter o amor à pátria, então eles deveriam se alistar para proteger. Né? Eu vejo muito também a questão dos indígenas, né? Os indígenas, no caso, eles foram cooptados a participar da Confederação do Equador através, né, dos aldeamentos, né? Então, tem discurso do Pereira Filgueiras exaltando os indígenas por proteger a nação, por proteger o Ceará. Né? Tem também ofícios querendo que... porque eu esqueci agora o nome, porque tinha uma pessoa que cuidava dos aldeamentos. Né? Que essa pessoa, né, que era, obviamente, um membro do governo, que ele juntasse determinados indígenas, grupo de indígenas. Diretor de aldeamento?
Pronto. Diretor? Diretor. E aí que ele juntasse determinados grupos de índios com determinadas armas, com flechas e tudo mais para se preparar para o conflito, né? Então existia muito essa questão de cooptar os grupos, né? Inclusive também para ajudar na alimentação também, né? Que era também para não só se armar, mas também para efetuarem plantações de mandioca e outros, né? Que pudesse ajudar posteriormente as tropas. Mas eu não vi assim a população como foi citado aí na tua fala sobre o José Martiriano de Alencar, né? A questão esqueci até, eu também ia utilizar um termo que eles utilizam muito, né? Mas aí eu vou preferir não falar, né? Mas era tipo isso mesmo, né? Mas eu ainda não cheguei a ver, até porque eu estava muito centrado nos discursos dos confederados em si, né? Eu não cheguei a ver. E assim, é um movimento, né? É um movimento violento, repito sempre esse aspecto, né? E é uma história do Ceará violenta, né? Não, né? Concorde, não é bem assim, né? Mas um movimento, né? Que a seguir, né? Ele não chegou ao meu, não foi houve uma pacificação da província, né? Porque vai ter uma seca muito dura, né? Que é de 25, né? 25, já que não teve produção no ano anterior, né? Então, você imagina, né? Porque o pessoal está lutando, está fugindo das vinganças, né? Ou das vinditas, né? E também vai ter o recrutamento, né? Feito a partir do Império, do governo central, né? Curiosamente, para a Guerra Cisplatina, né? Que também provoca várias resistências, pelo que se sabe, né? Por parte da população, né? Então, é um momento muito conturbado, né? Assim, esse momento da história do Ceará e da formação do Estado brasileiro, né? E aí é legal essa sua colocação, esse bate-papo nosso, né? Porque isso é uma dificuldade que algumas vezes eu tinha quando dava aula mais para o ensino médio, né? Do aluno entender, né? A complexidade, né? Que é a formação do Estado brasileiro e da nação brasileira, né? Porque às vezes a gente passa a ideia muito engessada, né? Tinha colônia, virou império, né? E que, como você está colocando, né, muito bem, houve questionamentos à autoridade do imperador, né? Nem todo mundo aceitou, né? Havia grupos que queriam continuar ligados a Portugal, temiam Portugal, né? Portugal recolonizasse, né? Então, e essas disputas, né? Essa história regional, dita regional, né? Elas têm uma grande contribuição para a historiografia, no instante que você permite, né, olhar com mais atenção a questões locais, mas que não fogem ao global, né, não fogem à chamada macropolítica, né? Então, muitas vezes, para entender a complexidade que foi a formação do Estado brasileiro, da nação brasileira, estudar episódios como esse, né, te abre os olhos, né? E aí percebe-se, né, que não foi tão simplório assim, né? E que deve ter tido muita coisa que a gente não tem a documentação, não tem relatos, né? Não tem escritos, né? Mas como historiador, né? Como apaixonado pela história, você mostrar para as pessoas que não é tão simplório, não escapar aos reducionismos, né? Eu falo isso sempre também porque nós estamos vivendo um momento no Brasil, né, em que há um grande ataque, isso é óbvio, né, à história, à academia, ao ensino público, né, e são ataques feitos muitas vezes por indivíduos que colocam questões muito simplórias, né, muito reducionistas, né, análises muito engessadas, né, e que esse tema, como nós estamos abordando aqui, não é tão simplório assim, ele é muito complexo, né? Estou colocando aqui várias questões, né? De índios, né? De pessoas mais pobres, né? Das construções, dos usos das memórias e dos silêncios, né? Das reconstruções, das ressignificações, né? Então, nesse sentido, né? Essa live também cumpre esse papel, né? Da gente tentar escapar aos reducionismos, escapar a essas análises engessadas, né? Entender como é que a história era muito complexa, né? Como a Confederação foi, né? Como eu disse, não houve a pacificação, né, de imediato da província. Pouco tempo depois você vai ter uma outra revolta que também é alvo de muitas
versões e interpretações, que é a sedição do Pinto Madeira, né, que é um movimento que também, né, pretenderia o retorno do imperador, agora ex-imperador, né, Dom Pedro ao comando, né, do Brasil, né, e que também vai provocar no Ceará mais um conflito, né, especialmente no Cariri. Né. Lembrei agora que existe uma visão, né, de que a derrota da Confederação significaria uma vitória do litoral, do Estado, né, que estava se organizando no Brasil, sobre o sertão. Né? E aí me chama a atenção na Confederação é a grande participação de pessoas do Cariri, né, do Crato, né, especialmente, né, que é o local onde, né, o locus, digamos, político, não, o foco político da família Alencar, né, e que depois os Alencar, eles vão, o governo, né, não lembro o ano exatamente, alguém sugere, né, é só uma sugestão, né, de separar, criar o estado do Cariri, né, separado do resto do Ceará, não sei se seria uma época que isso foi proposto, né, mas também entender, né, a complexidade que é a formação do próprio Ceará, né, porque o Ceará ele, não existia tão organizado como nós temos hoje. Isso é outra dificuldade também que o sala de aula, as pessoas talvez tem, né, não compreendem bem. Né? Havia ribeiras no Ceará, a Ribeira do Ceará, né, hoje é Fortaleza, as ribeiras do Acaraú, do Jaguaribe, do Cariri. Né? Então, você acha, concorda ou discorda, né, que essa vitória, essa derrota da Confederação significou uma vitória de Fortaleza do centralismo, né, que passa, então, a sobrepor aos chefes do sertão, né, que vão se acomodar a esse centralismo, né, ou isso é um anacronismo, uma visão equivocada? Olha, assim, pensando por essa perspectiva, como eu falei, já desde o início do século, da década de 20, é que você já tinha essas disputas entre as juntas que significavam juntas do sertão, né, e as juntas do litoral. Né? Se eu não estou enganado, as duas primeiras foram do sertão e depois as duas do litoral. Né? Não estou lembrado agora. Né? Mas eu não cheguei a ver, analisando a Confederação e analisando essas disputas, os discursos, não cheguei a ver por essa perspectiva. Não cheguei a ver sobre uma vitória do litoral contra o sertão. Né? Não cheguei a ver. Não cheguei a ver sobre isso. Agora, com relação ao que tu foi falando aí, né, com relação às lutas, né, o que se pode dizer é que na província do Ceará, isso foi bastante... os conflitos da Confederação do Equador, eles duraram até mais do que Pernambuco. Né? Até isso, o Ceará teve esse papel de destaque. Não é? Porque os conflitos aqui, eles não cessam, também em Pernambuco e nas outras províncias, mas aqui especificamente, eles não cessam quando ocorre a retomada da capital, né, em outubro, pelo Lord Cochrane. Cochrane, não é Cochrane, eu não sei pronunciar a palavra ainda. Né, que é um militar que vem a mão de Dom Pedro I para acabar, né, para combater os chamados rebeldes do norte. Né? Então, o conflito aqui, ele, teoricamente, ele vai até outubro, novembro. Né? Em novembro, o José Félix de Azevedo Sá, que era um confederado e que passa a jurar a lealdade a Dom Pedro assim que o Lord Cochrane chega, né? Ele vai comunicar em ofício para ele que das 19 vilas que tinha aqui no Ceará, apenas 9 tinham jurado lealdade a Dom Pedro. Isso em meados de novembro, quando em setembro já tinha acabado, aproximadamente setembro, já tinha terminado a Confederação do Equador em Pernambuco, e aqui já estava praticamente em reta final. Ou seja, você ainda vai ter um estado ainda praticamente, um estado não, uma província praticamente em conflito ainda. Né? De 19 apenas 9, então você tinha ainda mais 10 vilas que estavam em conflitos entre tropas imperiais e as tropas dos confederados. Né? E isso já é um ponto para a gente também pensar na durabilidade do movimento, porque repito, ele não cessa em 1824, como você bem pontuou. Então ele vai ainda adentrar 1825 ainda com as disputas locais em algumas vilas, né? E aí até que
explode também posteriormente outros conflitos. E tem uma pergunta, estou vendo aqui, né, no chat, da Tessia Reis. Não estou vendo ainda não, vou ver aqui. Essas perguntas legais aqui. Um abraço ao pessoal que está nos acompanhando aqui, ao João Paulo, né? Sobre a questão das famílias, né? Essa tradição dessa política do Ceará, né? Que são grupos familiares, né? Que participam, que articulam-se, né? Que se inserem, né, nas disputas políticas, né? Isso no Império é muito evidente, né? Os Alencares talvez tenham sido a família cearense, grupo político cearense mais influente, né? Do meados dos anos 20, 30, até metade dos anos do século XIX, né? Uma família, e da qual, inclusive, né? Desse grupo, né? Dos Alencar, lógico, muito tempo depois, né? Você vai ter como uma das lideranças o próprio acionismo, né? O Partido Liberal, que era comandado pelos Alencar, né? Depois é comandado pelo Tomás Pompeu, né? E é sob a chefia do Pompeu, né, que o Accioli, já no século XIX, no século XX, vai assumir o comando do Ceará, criando a famosa oligarquia aciolina, né? Então, é uma política, né, assim, realmente, que tem os chefes, né, o dono da terra, né, o comerciante, né, figuras de proa, né, de participação política, né? Você pega os sobrenomes, né, dos políticos cearenses, né, do século XIX, né, é muito curioso como alguns, né, incrivelmente, né, em algumas regiões do Ceará, ainda hoje os seus, né, descendentes ainda têm chefia, ainda têm influência, né, ainda tem uma participação política, né? E aí, realmente, o caso Alencar é muito emblemático, né? Como é que esse poder, esse grupo, né, que tinha tanta força no Império, acabou levando, depois, é claro que não estou ocupando os Alencar, por favor, né? Apenas dizendo que o comando dessas famílias, né, é algo muito peculiar do jeito de fazer política no Ceará, né? Que ainda hoje isso é muito pertinente, né? Grupos, né, que tem um pai, o tio, o neto, né? O cara elege a mulher, não sei mais quem, né? Para ser vereador, prefeito, não sei mais o quê. É um traço, né, não diria, mas uma prática, de certo modo, de fazer política no Ceará, né? E a confederação, ela também, isso está presente. São homens de posses, né, que participam, que comandam e que serão derrotados, né, com o fracasso da revolta. Não, sem dúvida, né? São personagens da elite política do Ceará. E aí vem militares, vem pessoas ligadas à igreja, né? Vem comerciantes, né? Que é porque eu digo que, de uma forma ampla, eles vão tomar determinados discursos como bandeira, mas que, na prática, vão ter essas perseguições, né, de determinados grupos locais, determinadas disputas familiares. E aí vem essa questão que você falou do litoral, do sertão também, né? Junto que pode ser até mesmo como consequência das juntas de provisórias de governo, que já vem ali desde de 1820 e tal. Isso vai reverberar. Isso é muito visível, né? Basta ver que, por exemplo, quando Costa Barros assume, em meados de abril de 1824, que Costa Barros, né, foi designado pelo Dom Pedro I a assumir a província do Ceará no final de 1823 e assume somente em abril de 1824. Então, quando ele chega, há a resistência, né, e ele era do Aracati, né? Quando ele chega, há uma resistência da Junta Provisória de Governo em aceitá-lo, né, enquanto presidente da província, mas com uma mobilização da Câmara de Fortaleza através de determinados personagens, né, determinados sujeitos, também membros da elite política, militar também, né, eles conseguem depor o governo da Junta Provisória, e enquanto o governo provisório cede a província, né, no caso, concede a província ao Costa Barros para que ele assuma o governo. E aí, posteriormente, quando Tristão Gonçalves de Alencar e Pereira Filgueiras retomam a província do Costa Barros lá no final de abril, esses determinados sujeitos são todos presos, né, e enviados, né, para as prisões e tal. Então, você vê que fica muito nesse jogo das perseguições, né?
seja aqui no litoral, né, seja na capital, ou seja no interior. Agora, só para falar aqui um pouco, eu acho que a gente acabou conversando e eu acabei nem explicando muito, porque quem está assistindo pode até ficar em dúvida, o que foi a Confederação do Equador? Então, deixa eu só resumir aqui, para que você entenda um pouco. A Confederação do Equador, de forma bem didática, a Confederação do Equador, né, ela ocorreu entre meados de julho de 1824 até mais ou menos, e aí vai variar muito de província para província, até entre setembro, outubro, novembro, ou até dezembro de 1824, certo? Então, durou todo esse período. Lógico que sempre atentam-se a falar de Pernambuco. Então, em Pernambuco, acabou ali mais ou menos entre setembro, por ali, se eu não estou enganado, né? E aí, esse movimento, ele era liderado por uma elite política local, né, que contestava, né, de uma forma direta o poder de Dom Pedro I, né, e contestava o fato dele ter dissolvido a Assembleia Constituinte de 1823 e que contestava também o fato dele ter imposto uma Constituição nova que não foi elaborada pelos deputados da Assembleia Constituinte. Então, de uma forma geral, eles contestavam tudo isso e aí resolveram, a partir da proclamação do dia 2 de julho de 1824, lá em Pernambuco, do Manuel de Carvalho e Paz de Andrade, resolveram estabelecer um governo autônomo do Rio de Janeiro. Autônomo é uma coisa, separatismo é outra, mas aí eu deixo isso aí para outra discussão, né? Então, talvez aqui no decorrer, não sei. Mas eles proclamam um governo intitulado Confederação do Equador, porque essas províncias aqui do norte ficavam, né, na linha do Equador, né? E aí, algumas províncias, segundo, né, o que consta, né, essas províncias vão se unir e vão tentar combater, né, o que chamava de despotismo, né, do Dom Pedro I. Então, em linhas gerais, a Confederação do Equador foi isso. E ela tinha essa característica liberal, essa característica republicana, né, que sempre se fala com relação aos preceitos que eram defendidos pelos confederados. Então, para você que está aí vendo agora, né, eu estou aqui, tá, eu achei isso interessante. Tá. Então, era isso. A Confederação do Equador foi uma tentativa de união dessas províncias, né, em prol de um governo autônomo do Rio de Janeiro. E a ideia, pelo menos que consta nos discursos, é que o Brasil todo aderisse à Confederação. Né? E aí é importante a gente perceber. Não é só as províncias do norte, não é só o nordeste, né, como conhece hoje. A ideia era que todos se unissem em prol de uma confederação, de um governo com características de república democrática, que era o que estava acontecendo no continente americano. Você basta ver que Estados Unidos, a Revolução de 1776, na Revolução de 1776, né, as colônias hispânicas, né, que tinham também proclamado a independência também, né, também ao redor do Brasil, e o Brasil era o único que continuava sendo um império, e ainda colonizado não, né, e ainda com um europeu à frente. Então, isso também fazia parte dos discursos dos confederados. Né? Então, era tornar o Brasil, de fato, autônomo, independente, livre de qualquer influência portuguesa, né, para os brasileiros. Então, eles convidaram as províncias do norte para se revoltar contra essa forma de governo do Dom Pedro I e convidou também as outras províncias, os brasileiros também. Então, e é importante a gente notar. Então, na sua concepção, no seu trabalho, você vai defender que era não vai afirmar que era separatista ou não, mas você está dando a entender que era um movimento para fora Dom Pedro, para usar um termo bem da nossa época. Fora Dom Pedro, a gente cria aqui, assume o comando, o poder, né, e o Brasil vira confederação. Seria mais ou menos isso ou eu estou lendo errado? Não, é exatamente isso. Era, de fato, tirar Dom Pedro I do poder. Né? Ou que, pelo menos, assim, a princípio, não era. A princípio, era só que ele retomasse os trabalhos da Assembleia Constituinte Geral de 1823 e desse ao povo brasileiro a Constituição que fosse feita a partir da representação do povo, que na mente deles o povo eram os deputados que saíram das províncias. Né? Dom Pedro, como eu disse, passa a ser inimigo do Brasil, né, para eles, a partir do momento que ele convoca as tropas para o Rio de Janeiro para se proteger de um possível ataque militar português e deixa as províncias à deriva, segundo, né,
a fala desses confederados, né? Então, tem isso. Né? Então, não era que ele passou a ser inimigo. E é tanto que essa história de tirar o Dom Pedro, ela procede, que eu encontrei um ofício do Manuel de Carvalho Paz de Andrade, que era o presidente, como eu já falei, né, várias vezes aqui, que ele era o presidente da província de Pernambuco, né, e também líder da confederação lá, ele enviando um ofício para o Tristão Gonçalves de Alencar, inclusive publicado no Diário do Governo do Ceará, no jornal daqui que circulou na época, né, que eles estavam atentos em querer logo confeccionar uma nova bandeira para a confederação, né, e que eles estabelecessem logo um projeto como se fosse de constituição, né, um documento para que eles apressassem logo tudo isso, para que as potências estrangeiras viessem reconhecer a autonomia do país, e não a autonomia pretendida pelo Dom Pedro I. Porque nessa mesma época, né, em 1824, né, o Brasil ainda corria atrás do reconhecimento da independência. Para você lembrar um pouco, né, para todo mundo lembrar um pouco. Né, e aí, eles queriam correr logo para providenciar tudo isso, para que as potências reconhecessem, porque já se discutia na Europa, já se pensava na Europa, que uma fórmula de governo seria essa representativa, democrática, né? Então eles queriam já apressar tudo isso e queriam buscar logo, antes que Dom Pedro reconhecesse a independência também. E isso está lá, está expresso no ofício do Manuel de Carvalho Paz de Andrade, ele fala para o Tristão Gonçalves. Inclusive, eles questionam, e isso é interessante, porque durante vários discursos, eles buscam sempre deslegitimar o poder de Dom Pedro I, né? Meio que atribuir ele determinadas características negativas, não dá firmeza, não dá, como posso dizer, cara, não torna um sujeito forte, confiável, né, assim, para administrar esse Brasil. Então eles procuram deslegitimar, pronto, a figura imponente de Dom Pedro I. E é interessante que tem no livro lá do Sérgio Buarque de Holanda, Capítulos de História do Império, um trecho que exatamente o Sérgio Buarque de Holanda ele aborda com relação a isso, né? Dizendo que também tinha, eu não lembro agora qual é o país, posso até procurar aqui já, que tinha um país lá que também não queria reconhecer a independência do Brasil porque não via muita firmeza na figura de Dom Pedro I. Então, meio que dialogou, né? Dialoga com o que foi escrito pelo Manuel de Carvalho Paz de Andrade, né? Que, inclusive, ele também relata que um jornal português já tinha dito isso. Olha, que Dom Pedro I não vai conseguir manter a unidade do Brasil. Né? Então, é muito interessante perceber essa perspectiva que vai se criando dos confederados contra o Dom Pedro I também. Né? E só uma curiosidade aqui, para ainda salientar o debate, é que essa ideia da Confederação do Equador pode ser que tenha ocorrido no Ceará, tenha sido pensada aqui no Ceará, e não em Pernambuco. Lembrando que tudo aqui que a gente está falando é apenas uma conversa, são hipóteses que eu estou jogando. Né? Essa ideia, perdão, da separação? Não, essa ideia da confederação. A confederação em si, o movimento em si. O movimento em si, das Províncias Unidas, né, em prol. Porque, assim, a ideia ela é gestada porque eles pensavam que as Províncias Unidas elas poderiam combater a invasão militar portuguesa. Já tinha os boatos, né, que Portugal, desde 1822, poderia invadir o Brasil. Então, eles achavam que, se unindo, eles poderiam enfrentar. Só depois é que vai ter que essa união vai ser centrada de uma forma mais forte para combater, de fato, o Rio de Janeiro e também os portugueses. Mas, logo em 24, no início de 1824, para ser mais exato, no dia 9 de fevereiro de 1824, em um ofício da Vila do Aracati para a Junta do Governo Provisório, né, e esse ofício, eles repercutem o que tinha ocorrido lá em janeiro, na Vila de Campo Maior, em Quixeramobim, sobre a proclamação da República. Nesse documento, né, da Câmara da Vila do Aracati, eles propõem que as 4 províncias do norte se organizem de uma forma de uma regência, né,
que elas tivessem determinada autonomia, mas que fossem, como eu posso dizer, que o Dom Pedro I cuidasse delas. Não é essa palavra, não, está vindo agora. Por exemplo, as províncias elas pudessem ser autônomas, né, tivessem, por exemplo, fossem autônomas, no caso Pernambuco, Ceará, Paraíba, acho que Rio Grande do Norte, mas que essa regência ela tivesse sob o poder de Dom Pedro I. Então, a ideia já estava gestada ali. Né? Pelo menos, estou jogando. Né? É a ideia mesmo, né, de uma confederação, parecido com os Estados Unidos, mais ou menos. Né? Isso, né? Só que não rompendo com o poder central, que o poder central, que era no caso do Rio de Janeiro, continuasse administrando, mas que eles pudessem seguir de forma autônoma, né, baseado na confederação. Né? E esse ofício, né, que foi uma proposta da Vila do Aracati, ela foi encaminhada para Pernambuco, posteriormente, se eu não estou enganado, em maio. Foi encaminhado para Pernambuco essa proposta. E aí, 3 meses depois, 2 meses depois, lá Pernambuco proclama a Confederação do Equador, chamando as províncias do norte para participar do levante. Então, pode ser que a ideia tenha sido gestada aqui no Ceará e que depois, de uma forma mais radical, que aí vai vir um rompimento com o Dom Pedro, né, no Rio de Janeiro. E aí foi colocada 1 mês depois. E uma outra coisa para salientar aqui, se me permite, né? Posso? Pode, você manda. Essa ideia que se tem, que aí eu vou chamar, e aí eu também jogo para a gente discutir, essa coisa de, como a gente sempre vê nos livros, uma confederação do Equador, aí bota Pernambuco, aí bota Paraíba, aí bota Alagoas, aí Rio Grande do Norte, e aí dependendo da situação vai ter Bahia, vamos ter Pará, vai ter Maranhão, vai ter muita coisa, dependendo do livro que a gente vai ler. E o que de fato aconteceu não foi uma adesão em massa das províncias. As províncias são colocadas, eu acho que só porque nos documentos, né, tanto da proclamação da Confederação do Equador em 2 de julho, quanto da proclamação do Equador aqui no Ceará em 26 de agosto de 1824, e como as demais, sempre as províncias são colocadas de lado. Né? Vamos unir as províncias do Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, e aí eu acho que isso ficou tão na mente de quem, no imaginário, que toda vez que quando falam da Confederação do Equador, coloca todo mundo como se realmente todas as províncias tivessem proclamado, tivessem unido, e não foi bem assim. Né? Como se fossem homogêneos, né? As participações. Né? Pronto, exatamente. E não foi. Né? Não foi. Você vai ter a Confederação do Equador, pelo menos do que se pretendia em Pernambuco, ela acontece de fato em Pernambuco e no Ceará, onde você vai ter boa parte das vilas disputando. Primeiro, você vai ter a capital, né, proclamando, e aí influenciando as demais vilas, né, os presidentes das províncias proclamando a Confederação do Equador, estão em Pernambuco e no Ceará. Então, Pernambuco não conseguiria efetivar essa Confederação do Equador sem a ajuda do Ceará. E isso é fato. Né? Não teria. E aí, a Paraíba, você vai ter algumas vilas que vão proclamar a Confederação do Equador. Né? Lá na Paraíba vai ter Campina Grande, eu não sei se é Campina Grande, mas assim, vão ter vilas que vão contestar, obviamente, o poder de Dom Pedro I e do Rio de Janeiro. Então, você vai ter vilas na Paraíba, né? Você vai ter vilas no Piauí, Poeiras, né, no Piauí. Rio Grande do Norte não vai ter uma adesão de forma ampla. Na verdade, o Rio Grande do Norte vai ter uma questão mais de um presidente da província que tinha uma atitude meio, que é o Tomás Araújo, que ele tinha uma atitude meio considerada dúbia com relação aos confederados e tal. Né? Em Alagoas também, né? Já vai ter mais uma questão de um familiar. Né? No Pará, não, né? Não chega a acontecer. No Maranhão também não. Porque assim, você vai encontrar simpatizantes em vários locais, isso é fato. Você vai encontrar simpatizantes. Agora, como é colocado de uma forma homogênea, como se todas as províncias tivessem se unido em prol
do ideal confederado e lutado contra o Rio de Janeiro, né? Isso não aconteceu. Né? Diz uma coisa, pensando agora ao contrário, no Sudeste, né? Porque havia também Sim. no Sudeste grupos opositores ao imperador, né? Sim. Esses grupos, como é que eles vão se posicionar em relação à confederação? Né? O discurso de que o movimento separatista vai pegar ou haverá apoio? Claro que isso? pega. Não, porque assim, como eu pesquisei um jornal lá do Rio de Janeiro, né, que era um jornal de grande circulação na época, que é o Espectador Brasileiro, que era editado pelo francês Pierre Blanchet, né, ele vai construir um discurso totalmente da confederação enquanto uma inimiga do país. Uma ação que era inimiga da centralização do império, né, que prejudicava a harmonia do império. Né? Então, no jornal, não só nesse, né, o Espectador Brasileiro, né, aí havia também o Diário Fluminense, e ele, o Espectador Brasileiro, ele dialogava com o Jornal de Minas Gerais, que era o Abelha do Itacolomi, que, por sinal, replicava notícias do Grito da Razão na Bahia, né, o Espectador Brasileiro. Então, esses jornais ali pelo Eixo Sul, né, Bahia nem tanto, né, mas Minas Gerais e Rio de Janeiro, eles vão praticamente dialogar e comungar do mesmo ideal de que a Confederação do Equador era um movimento que vinha a prejudicar a harmonia nacional, que vinha prejudicar a questão do reconhecimento da independência, né, que era um movimento anárquico e que precisaria ser combatido e destruído para o bem do Brasil. E aí é para a gente ver de onde vem, né, até hoje, onde permanece essa ideia desse discurso. Né? Então, no jornal do Pierre Blanchet, é impressionante que toda vez que a notícia da Confederação vem, sempre tem tons de desprezo, sempre vem com termos muito presentes, que é anarquia, rebelde, tem outro nome que tem, agora, um outro termo, que agora eu não estou lembrando, mas eles sempre procuram depreciar o movimento. E por que eles procuram depreciar o movimento? Porque, obviamente, se as ideias da Confederação elas são propagadas e elas chegam nas províncias de Minas e da própria Rio de Janeiro e da Bahia, você vai ter um enfraquecimento da figura de Dom Pedro no Rio de Janeiro. Principalmente se a Bahia tivesse aderido. Eu acho muito interessante porque tinha uma disputa muito grande. Os confederados enviando ofícios para cooptar os baianos a entrar na Confederação do Equador, e você via nos jornais do Rio de Janeiro, pelo menos desse que eu pesquisei do Espectador Brasileiro, você via notícias dizendo que a Bahia estava com Dom Pedro I. A província baiana estava com Dom Pedro I, e que na Bahia estava tudo tranquilo, e que na Bahia estava tudo calmo, que lá não ia reverberar a anarquia republicana dos pernambucanos. Né? Então, tinha toda essa preocupação de garantir que nem Minas Gerais, a província de Minas Gerais, nem a província da Bahia fossem contaminadas com as ideias dos pernambucanos, dos cearenses, da Confederação. E isso é tanto que Dom Pedro I, em 1824, eu não estou lembrado agora se foi em julho ou agosto, ele desmembra a comarca de São Francisco, que era de Pernambuco, que perpassava a Bahia e chegava próximo a Minas Gerais. É porque eu não tenho como fazer... Agora, eu não selecionei uma imagem. Mas imagine que a província de Pernambuco, ela descia, né, onde ela está hoje, e ela descia. Essa descia vinha com a comarca de São Francisco, que fazia fronteira com a Bahia e Minas Gerais. Né? Então, ele desmembra essa comarca, passa para Minas Gerais. Né? E, posteriormente, até hoje está com a Bahia. Né? Então, ele tira essa comarca para impedir que emissários, pessoas ligadas a Manuel de Carvalho Paz de Andrade propague a Confederação do Equador nas províncias do Sul. Então, tem essa ação, de fato, do Dom Pedro, de limitar o território, e tem a atuação da imprensa do Sul para deslegitimar qualquer tipo de ação dos confederados. Inclusive, é também bastante interessante, pertinente, que várias vezes que quando esse jornal que eu pesquisei, ele menciona a questão da Confederação do Equador, ele também sempre menciona outras situações caóticas que estão acontecendo nas repúblicas, porque esse tipo de governo republicano, democrático, com influências democráticas, é um absurdo de se pensar. Né? É um governo anárquico,
né, que não leva, que não dá progresso e tudo mais. Tem sempre um tipo de discurso negativo que fazia com que o leitor que visse aquilo ali, obviamente, achasse que a ideia de uma confederação, a ideia de um governo representativo, como pretendiam os confederados, era um absurdo para o Brasil. Então, esses jornais sempre procuravam enaltecer a figura de Dom Pedro e o tipo de governo de uma monarquia constitucional, que isso que é interessante também. Então, eles levantavam muito essa ideia de, nossa, monarquia constitucional é um governo exemplar, é um governo fantástico. Né? Esse é o termo que eu estou utilizando, né? Não é o que está lá, obviamente. Mas a ideia é essa, né? Que Dom Pedro é a figura máxima do Estado, enaltecia Dom Pedro todo o tempo. Então, eles têm sempre esse processo de enaltecer Dom Pedro, enaltecer o governo que Dom Pedro queria, que era a monarquia constitucional, e sempre deslegitimava, sempre falava mal e sempre desprezava qualquer tipo de atitude que vinha das províncias do norte, né, que eram inimigos do Brasil, por ousarem a contestar o poder de Dom Pedro I, a legitimidade do poder de Dom Pedro I. Muito bem. Certo. Como é que é o nosso tempo? Nós já estamos com 1 hora e 35 minutos de live. E agora tá eu vou estar abrindo assim para o bloco de perguntas, né? O Ayrton já tinha respondido, eu acho que a da Tess, né? Aqui. Se o Weber quiser pontuar alguma coisa na pergunta da Tess, aí ele pontua também. Eu vou estar colocando aqui, né? Na tela e lendo. Aí, na verdade, não é o Weber, né? É Weber. Se tu quiser estar pontuando, tu pode estar pontuando aqui. Peraí. Só consigo, Pronto, a Tess, ela perguntou quais permanências históricas desse período e dessa família vocês percebem nos nossos tempos atuais. Ela está se referindo aos Alencar. Família Alencar, né? Isso. Olha só, eu particularmente eu não consigo perceber mais essa influência como no século XIX, não. Não nos dias atuais. A não ser o Ayrton de Farias, né? Não, foi o que eu abordei, né? As práticas, talvez, né, de domínio, de controle, né? Um jeito de fazer política, né? Mas esse grupo não tem mais influência. Então, deixa eu te perguntar. Tu acha que... eu não sei se vai soar muito, muito anacrônico, né? Mas tu acha que a forma de fazer política dos Alencar se assemelharia de alguma forma, mínima que seja, a forma como o Ferreira Gomes, né, tem um tipo de controle político hoje no Ceará? Ou tu acha que é uma comparação assim, que não cabe? Não, assim, não tem uma ligação nem um link? São realidades muito distintas, são épocas muito diferentes, né? Exatamente. Então, toda a conjuntura, como eu disse, um Estado, para se formar, é uma época em que a violência política, né, ela era feita, né, com armas, né, não era só simbólica, né? Pode ser que hoje nós temos violência simbólica por parte dos governantes, né? Perseguição a grupos, né, e tal. É um outro contexto. Agora, o que eu chamei a atenção é que essas disputas, né, entre grupos familiares, né, é uma coisa que ultrapassa, está muito presente na política cearense, né? Desde o Império, né? Os Alencar, a família do Costa Barros, né? Pessoa Anta, são famílias muito importantes na época, donos de terra, né? Fazendeiros e tal, comerciantes. E como hoje nós já temos algumas também famílias que geralmente disputam o comando dos municípios, né? E há algumas famílias muito antigas. Então, Ferreira Gomes, salvo engano, eles têm influência política no norte cearense já no século XIX, né? Já estão se atualizando. Né? Ferreira Gomes, eles governaram o Ceará, por exemplo, durante a era Vargas. Né? Então, nesse sentido, você pode dizer que há algo em comum, mas são épocas muito distintas, né? E práticas também distintas. Sim. A gente tem outra pergunta aqui que é do João Paulo, certo? E eu vou estar colocando aqui na tela e vou estar lendo. Aqui, eu acho que até já foi mais ou menos, né? Olá, o que essa mesma imprensa e literatura do século XIX construiu discursivamente sobre as populações subalternizadas que aderiram à Confederação do Equador no Ceará? Vou estar tirando aqui. Olha, toda a literatura do século XIX eu não consigo responder.
Agora, assim, em 1824, no máximo eles vão colocar, pelo menos aqui no Ceará, no Diário do Governo do Ceará, eles vão colocar, aí como eu já mencionei, a questão dos indígenas, né? Os indígenas, eles aparecem, num primeiro momento, para ajudar o Ceará e ajudar o Brasil. Então, eles aparecem como se fossem amigos, né? Para amigos da pátria, né? Que ajudaria o Ceará e o Brasil contra o elemento português. Depois, eles entrariam para ajudar os confederados contra as tropas imperiais. E aí chama a atenção que os próprios indígenas, né, já no segundo momento, quando as tropas imperiais já dominam Fortaleza e demais vilas, os próprios indígenas passam a perseguir os confederados. Então, já mudou de lado totalmente. E tem isso em vários ofícios, né, do governo, ali já no final do século XIX, final do século XIX não, final de 1824, ali em novembro, outubro, que vários índios já saíram em perseguição aos confederados. Então, eles tinham missão de achar os confederados, de perseguir, de entrar na disputa. Então, tem essa dualidade. Nesse primeiro momento, enquanto chefe de governo era a Junta Provisória de Governo e depois o Tristão Gonçalves de Alencar Aripe com a Confederação do Equador, eles eram considerados amigos, né? E depois, para as tropas do Império, eles também tinham que fazer esse favor à nação, capturando os confederados. Ou seja, o uso dos índios, né, pelo governo local, né? Sim, exatamente. Vamos usar, né? Exatamente. Agora, com relação a toda a imprensa, a literatura do século XIX, eu, particularmente, não tenho informação sobre. Né? Mas que, de fato, eu tinha até deixado aqui, aí o computador descarregou, mas eu ia dizer aqui o nome das vilas, né, que tiveram os indígenas que foram captados, né, a participar do levante. Aí eu descarregou. Aí eu não consigo colocar a tomada aqui rápido para ver. Mas é isso. A gente tem mais, assim, não uma pergunta assim, muito... não é como a do João Paulo, né? Mas a gente tem aqui uma pergunta em relação às referências bibliográficas, né? Foi feita pelo Isaac. Eu queria saber se vocês poderiam dar algumas referências. Bom, eu, enquanto Confederação do Equador, para quem tem curiosidade de saber mais, e por outro lado, por uma outra perspectiva, né, como eu já falei, eu tinha até separado aqui, eu até mostrar mesmo. Tem esse livro aqui, ó, Barbosa Lisa Sobrinho, Pernambuco, né, da Independência à Confederação do Equador. Como vai ficar gravado, né, dá para a pessoa ver depois e pausar. Eu vou até estar anotando aqui também. Aqui, ó, Pernambuco, Barbosa Lima Sobrinho, né, muito bom, né, que vem a bandeira da Confederação do Equador aqui. Inclusive, tem discussões sobre essa bandeira também, viu? Eu não pontuei aqui, eu deixo para outro momento. Né? Tá aqui a bandeira, muito bom esse livro, que ele já discute sobre essa ideia também de separatismo, mas também traz um apanhado e traz até documentação também sobre o período. Tem um livro da Glaça, o nome dela é um trava-língua, Glacira Lázaro Leite, a Gracira, enfim, Gracira Lázaro Leite, que é Pernambuco, 1924, também muito bom, lançado na década de 80, né? Também já traz outra perspectiva, aqui jamais parte de uma perspectiva econômica, né? Entre outros, obviamente, mas aqui foca também nessa questão que também rodava o período, né, de impostos e tudo mais. Né? Tem esse também que é muito bacana, né? Que é uma coletânea de artigos organizada pelo Manuel Corrêa de Andrade, chamada Confederação do Equador, que partiu de um evento ocorrido em Pernambuco, se não estou enganado, em 1884, 85, não estou lembrado agora, né, que ocorreu na Fundação Joaquim Nabuco, onde diversos autores, inclusive a própria Gracira, né, está aqui, ela também participa com um artigo, e tem também o artigo de um professor, né, da época que era do UFC, né, que é o João Alfredo de Souza Montenegro, que ele também participa, ele fala um pouco sobre o Padre Mororó, porque ele também escreveu uma biografia do Padre Mororó. Então, esse livro aqui é super bacana também, super interessante para quem quer estudar a Confederação do Equador. Né? E tem esse também que eu acho uma das coisas mais interessantes saída dos últimos tempos, que é mais atual, que é o livro Mergulho no LEDS, uma reinterpretação política e histórica da Confederação do Equador, pela historiadora M. Caldwell de Farias. Né? Tá vendo aqui?
É meu parente. Muito. Amilcar de Juarez, Esse livro é muito, muito, muito interessante, né? Ela trabalha com a perspectiva de que as bandeiras levantadas pelos confederados eram uma bandeira neo-republicana, ideologicamente neo-republicana, e não liberal. Então, ela não concorda com essa coisa do liberalismo, dos liberais, essa coisa. Mas é muito, muito, muito bom, porque dá muitas coisinhas para você pensar, dá muitos questionamentos, e tem N problemáticas. E vale também aqui, só para terminar, né, um livro aqui, né, do José Alfredo de Souza Montenegro, como eu já falei, que era professor da UFC nos anos 80, professor de História, né, Padre Mororó, a biografia que ele fez sobre o Padre Mororó, né, que é muito boa também. Isso aqui é muito difícil de encontrar, né, o resto é mais fácil. Que é a biografia dele. Se você não encontrar isso aqui, pode ir nas revistas do Instituto Histórico do Ceará, que em 1889, se eu não estou enganado, o João Bristo escreveu também uma biografia do Padre Mororó, que é também muito interessante. Certo. Aí você tem alguma referência para indicar para o pessoal que está assistindo? Ele falou várias, né? Todas de excelente qualidade, né? Só para indicar um trabalho que eu gosto muito, né? Que é da Socorro Leite Félix, né? Acho que ela está da UFC ou da UES, não lembro. Ela é um trabalho de mestrado, né? Sobre espíritos inflamados, em que ela fala das revoltas, né? Que ocorreram no Ceará, nesse momento, né? Do 17 até os anos 40, 30, salvo engano, né? Em que ela aborda exatamente essas questões todas, né? Com a formação do Estado brasileiro, né? E aí é uma análise que eu gosto muito do trabalho Acho que falhou aí, né? Cortou um pouquinho. Mas esse Socorro Leite Félix, né? Espíritos inflamados. Pessoal, queria muito agradecer a presença de vocês aqui hoje. Nós tivemos aqui 1 hora e 46 minutos de live. Acredito que tenha sido muito construtivo para todo mundo que assistiu, né? Nós tivemos alguns problemas técnicos assim, para começar, né? Mas no final acho que deu tudo certo. E, assim, enquanto ouvinte, né? Mediador e ouvinte, eu acredito que para mim tenha sido muito gratificante. Espero também que tenha sido muito gratificante para vocês. E queria também agradecer a quem acompanhou a gente até agora, né? Porque a gente sabe assim, que é um tema muito extenso, né? Tem muita coisa para falar sobre, porque assim, uma coisa muito grande. Eu estava até comentando com o Weber que é um tema assim, gigantesco, né? E, no mais, assim, agradecer a presença de vocês dois. Eu também queria estar repassando para o pessoal que na quinta-feira agora, né, no dia 8, também às 19 horas, a gente vai ter a segunda live do Eixo de História do Ceará, que enfim, né, que a titulação é História, Experiência e Vivência Negra no Ceará, que vai ser com o Hilário Ferreira, né, que é professor da Uniateneu e pesquisador de História Cultural Negra no Ceará, e também com a Jamile Mesquita, que é graduanda em licenciatura plena na UES, e faz parte do grupo Quilombo Afetivo Formação, certo? A gente vai ter essa live amanhã, às 19 horas também. Eu espero que todo mundo que acompanha a gente hoje possa acompanhar a gente amanhã também. Então, gente, muito obrigado pela participação de vocês, viu? E boa noite, pessoal. Boa noite, povo. Até a próxima. Valeu, pessoal.